O Jornal da Economia conversa agora com o deputado Protógenes Queiroz, que veio aqui, está fazendo uma visita aqui em São Roque. Deputado, o motivo dessa sua visita seria o Instituto Royal? A visita de trabalho com o objetivo de complementar os trabalhos que a Câmara dos Deputados, fui designado pelo presidente Henrique Eduardo Alves, isso até por telefone no domingo, onde ele tomou conhecimento de fatos graves que aconteceram aqui em 3 dias sucessivos, inclusive com atos de violência, depredações e indícios de maltratos de animais, que era o objeto de todo esse recrudescimento de manifestantes. E eu estive na delegacia, conversei com o doutor Marcelo, fiz um levantamento prévio das ocorrências, das prisões em flagrante. Tinham 2 presos, inclusive, os presos estudantes, que era o Rafael e o Vinícius, que não era aqui da cidade, sim de outra cidade, eram de Osasco, da periferia de Osasco. E a partir dali nós fizemos também uma inspeção no local, lá no Instituto Royal, onde foi franqueado a nossa entrada, foi nos permitida a nossa entrada, na condição de deputado federal, titular da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, e que a nossa competência está no campo da fiscalização e controle, uma vez que o Instituto recebeu recurso federal. Então, enquanto entidade que recebe recurso federal, nós fomos ao local para saber... A data dessa inspeção? Foi no domingo, foi ontem. Um dia após aquelas manifestações. E a partir dali, hoje, eu conversei com o juiz, com o juiz de plantão, doutor El, e também com o doutor Antônio Farto, que era o promotor de justiça, via telefone, do que tinha sido já judicializado. E aí eles disseram que era para eu comparecer hoje, na segunda-feira, para complementar essa documentação. Estive em Sorocaba, conversando com o doutor Antônio Farto, onde foi o promotor de justiça de plantão que atuou no caso. O caso já foi remetido aqui para São Roque. Vi a São Roque para falar com o doutor Wilson, promotor de justiça, que já tinha uma investigação civil pública aberta já há meses, E a partir dali cheguei aqui à delegacia também para complementar essas informações com o doutor Marcelo. Tive contato, eu ia no Instituto Royal agora, mas eu tive contato com a diretora via telefone e a diretora me deu subsídios e elementos já para eu fazer o relatório prévio, que eu precisava de informações que conduzisse a uma apreciação prévia dos próprios responsáveis do Instituto Royal. Então, eu fui atendida pela doutora Silvia, que é a diretora técnica, uma bióloga, e que me forneceu previamente todos os dados, toda a oportunidade de ter acesso a qualquer documentação e atividade do Instituto Royalty enquanto instituto de pesquisa. Que tipo de documentos, deputado? Eu solicitei, ainda ela não estava de posse dessa documentação, mas ela tinha algumas informações que foram necessárias para esse relatório prévio, mas nós precisávamos ter acesso a documentos que nos levasse ao custo do projeto, ao tempo que o projeto está estabelecido aqui na região, a construção do prédio, enfim, e outros documentos complementares. Ela falou que essa documentação está toda desordenada e que não poderia ter acesso a essa documentação porque o Instituto Royal está fechado, vai ficar fechado por 30 dias por recomendação da perícia técnica da Polícia Civil. A partir de 30 dias eu vou ter todo acesso a essa documentação. E através das investigações e da inspeção, é possível afirmar que existiam realmente os maus tratos ou é cedo ainda para ter essa afirmação? É uma cena muito ruim. Um local com muitas fezes de animais, muita urina, indício de que aqueles animais eram subjugados ali e que aquela atividade de pesquisa é uma atividade de pesquisa, poderia se dizer assim, atividade de pesquisa um pouco suspeita, se tem ou não maus tratos de animais, mas que eu prefiro não antecipar essa afirmação, olha, ali se maltratava cães, ali se maltratava outro tipo de animais, porque seria temerário nós
na comissão externa, afirmar isso antes da conclusão dos trabalhos. Mas os indícios eram indícios de que os animais, se ali estavam, não estavam bem. E a próxima visita para o Instituto já tem alguma data marcada? Eu vou estar com o corpo técnico do Instituto provavelmente até sexta-feira, ou quinta ou sexta-feira, pré-agendamos para sexta-feira. Vamos visitar o Instituto depois da perícia liberar. Ainda no Instituto, a diretora, a doutora Silvia, franqueou a nossa inspeção para um segundo momento, e nós falamos que vamos acompanhado da vigilância sanitária aqui do município de São Roque, até para nos embasar tecnicamente quais os rumos do Instituto. Se o Instituto tem condições de permanecer aberto, se o Instituto, devido às avarias ou devido às dúvidas na pesquisa, o Instituto tem que ser suspenso em suas atividades. Deputado, por se tratar de uma lei, até uma lei federal que regulamenta o uso de cães, desses animais, o próprio delegado antecipou para esses testes. É possibilidade também, diante de toda essa polêmica que surgiu, um projeto mudando, alterando essa lei, pode vir à tona também no Congresso Nacional? O senhor, como deputado federal, a opinião do senhor sobre isso pode ser discutido? O objetivo da comissão externa da Câmara não é de investigar. O objetivo da comissão externa é de fiscalizar e controlar as atividades dos órgãos envolvidos em fatos de repercussão nacional e internacional, como o caso do Instituto Royal requer. E ao final, vamos auxiliar tanto os trabalhos da polícia, o trabalho do Ministério Público do Estado, o trabalho da Justiça, que, numa avaliação nossa, é um trabalho muito satisfatório, ao que nós tivemos acesso até o momento, né? Ainda vamos ter acesso a outros documentos, inclusive a integralidade, a cópia integral do inquérito civil público, que foi remetido ao Procurador-Geral de Justiça para uma avaliação até da Procuradoria-Geral de Justiça, a constituição de uma força-tarefa. A partir daí, nós vamos concluir pela formulação de uma nova política de leis que regulamente as pesquisas científicas desses laboratórios, desse instituto. Evidentemente, a tendência que nós, particularmente dominante na Câmara, é que a tendência siga métodos alternativos a pesquisas com remédio, e não utilização de animais, como é feito hoje. Então, há uma contradição, porque o artigo da Constituição, o 227, fala sobre maus tratos de animais, a Constituição da República. Então, há uma contradição de que, se a Constituição da República proíbe maltratar animais, como é que permite pesquisa em uma legislação infraconstitucional, uma norma infraconstitucional, vai permitir o uso de animais que evidentemente vão ser molestados, vão ser sacrificados, vão ser mutilados para testar remédios e cosméticos a serem usados por seres humanos. O senhor sabe quais são as alternativas e o porquê que elas não foram adotadas até agora? Olha, as alternativas que nós temos, nesse caso, as notícias que nos chegaram até o momento, ainda não estão materialmente comprovadas. Nós vamos ter que entrar em contato com institutos dos Estados Unidos, com institutos ingleses, da Alemanha, da Suíça principalmente, que tem uma tecnologia avançada em pesquisa de medicamentos. A pesquisa suíça consta nos anais que é uma das melhores do mundo e não utiliza animais. Então, por quê? Que método é esse que a Suíça utiliza? Por que o Brasil não pode utilizar? Por que o Brasil utiliza o método da África, do continente africano, continente empobrecido? Por quê? Por que essa política de testar animais, remédios que ainda não foram comprovadamente que provoquem algum resultado de cura em seres humanos, por que testar em animais? E ainda, além de testar esses animais, muitas das vezes tem ambientes que proporcionam o sofrimento do animal, parecendo um campo de concentração nazista, como eu vi o Instituto Royal. Então, ali eu me senti muito mal devido ao acúmulo de fezes, de urina e da situação aviltante em que aqueles cães estavam. Caso semelhante eu só vi em Auschwitz. Quando o senhor esteve lá ontem, havia algum representante do Instituto com o senhor? Tinha, sim, tinha um funcionário que era o vigilante do Instituto e tinha um policial militar responsável pela segurança, que era o tenente. Ele soube informar o motivo daquelas condições? Houve uma dúvida muito grande. Essa dúvida é que a diretoria também
não soube me informar. Eu vou pessoalmente tratar com esses diretores técnicos, que é a seguinte dúvida. Tinha os ambientes onde ficavam confinados, que aquilo era um confinamento, porque não tinha luz solar, não tem arejamento, parede sem janela, enfim. Aquele confinamento, evidentemente, causa estresse a qualquer animal. Causa estresse a nós, qualquer animal, né? Então o confinamento já causa. Mas você tem uma área de lazer fora. E essa área de lazer, eu perguntei ao funcionário o porquê, qual aquela área se destinava aqui. Ele falou, se destina ao lazer dos animais, né? Eles brincam aí. Aí eu perguntei para ele, e por que não tem fezes e nem urina nessa área? É uma área que parece que está intacta, parece que tinha sido inaugurado naquele dia, ontem, ele não soube me responder. Não havia sinais? Não havia sinais. Sinais nenhum de que animal tinha ali a área de lazer? Não havia sinais de frequência de animais naquela área de lazer. Isso já era suspeita para o senhor, deputado? Já é uma suspeita. É uma suspeita que a perícia técnica vai ter que nos esclarecer. Evidentemente que eu não sou perito técnico nessa área, né? A minha visão de leigo ali, né, de você ver uma área totalmente imunda, suja, degradante, outra área muito limpa que parece que nunca usou. Se nunca usou, por que nunca usou? Ou se usou e aquilo estava limpo, então que me prove materialmente do uso daquela área. Fatos esses que serão apurados agora pela perícia. Esses fatos, a perícia técnica vai ter que, pelo menos, nos esclarecer essa dúvida. Inclusive, eu levei esse dado ao promotor de justiça, o doutor Wilson, que também se sentiu um pouco chocado com essa situação. Muito obrigado, deputado, em nome do Jornal da Economia.